Tá, então vamos lá, né? O que é o Avança São José, né? Vocês estão vendo bem direitinho? Sim. Sim. Então, assim, o Avança São José, ele é um conjunto de ações articuladas, né, como eu falei para vocês, com o objetivo de combater os reflexos econômicos da pandemia, né? Ele foi concebido sob a ótica de algumas dimensões que eu vou trazer para vocês, né? E a dinâmica de construção desse programa foi identificar os problemas, fazer um diagnóstico, ainda que de fontes primárias dos problemas, buscar bons cases, tentar aprimorar e trazer as soluções para essas dimensões que a gente está atacando com o Avança São José. Então, dentro dessa lógica de primeiro fazer um diagnóstico, a gente foi buscar o que realmente está impactando no dia a dia do setor produtivo. E a gente traz uma série de fontes primárias, de estudos que foram feitos, de levantamentos que foram feitos, em relação à questão do emprego, da renda, da inadimplência, do reflexo da pandemia na geração de empregos, no número de desempregados, da arrecadação nos cofres públicos em função da diminuição da atividade econômica. A gente trouxe alguns estudos, isso aqui depois eu vou passar para não ser muito maçante, eu vou ser um pouco mais dinâmico, mas depois a gente pode colocar essa apresentação à disposição de todos os senhores para que vocês possam ter uma análise aí mais aprofundada do de como que a gente concebeu esse plano. A gente foi buscar como que se comportou o faturamento de determinados setores durante a pandemia, né? Então a gente vê setores extremamente afetados, como educação, como o turismo, como a parte de eventos. A gente foi buscar estudos que foram feitos pela Federação das Indústrias, em parceria com a FEComércio e o SEBRAE, sobre como se comportou o volume de vendas das empresas durante esse período da pandemia, né, nos 3 diferentes setores, né, primário, secundário e terciário. A questão do crédito, né, a gente foi ver assim, o que seriam os grandes ofensores, e o crédito foi realmente um dos grandes ofensores, a dificuldade que as empresas e os empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores, tiveram e têm ainda de encontrar crédito, de buscar crédito simplificado, desburocratizado para atender, e a um custo razoável para atender aí as suas necessidades de fluxo de caixa. Os grandes ofensores, as principais barreiras para crescer, e aí a gente faz aí um destaque daquilo que o município pode efetivamente contribuir. Tem coisas que estão fora da alçada do município, então a gente tentou focar naquilo que está dentro das competências do município. E aí a gente traz, de acordo com esse diagnóstico, a gente traz uma proposta de um plano de recuperação, como eu falei para vocês, concebido sob a ótica de 5 dimensões. A primeira dimensão, a recuperação do emprego e renda. Então essa seria talvez a prioridade do plano de recuperação econômica do Avança São José. O segundo, a recuperação do poder de compra. Então a nossa ideia é que a gente tenha não só emprego e renda, mas que essa renda seja de melhor qualidade, que a pessoa tenha mais renda para poder movimentar melhor a economia. Terceiro, recomposição da demanda. A quarta ótica, a recuperação do fluxo de caixa e de investimentos. E, por último, a ótica, e não menos importante, dado que a diminuição da atividade econômica impacta diretamente nas contas do município e há um crescimento aí das necessidades de investimento por parte do município, seja em saúde, seja em infraestrutura, seja em segurança, mas principalmente em saúde. Então, a gente tem que considerar aí a questão da responsabilidade fiscal quando a gente vai conceber um programa de recuperação econômica. A gente procurou fazer um plano que fugisse do que a gente vinha vendo em outras cidades, né? Então, o que a gente observou em termos de plano de recuperação econômica nas cidades que a gente analisou? Se a bandeira ficar vermelha, fecha o comércio. Se a bandeira ficar amarela, libera o bar. Se a bandeira ficar roxa, você pode escola. Então, assim, é simplesmente uma calibragem da atividade econômica de acordo com o nível de restrição imposta em função da questão da pandemia. O que a gente está propondo aqui é mais do que isso. É realmente um programa que impulsione o setor produtivo nesse momento, mas principalmente no momento em que a pandemia vai se normatizando, vamos dizer assim, tá? Então, sim, dentro dessas 5 dimensões que eu trouxe para vocês, a gente montou um plano que ele é alicerçado
em 6 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o pilar que é o programa de crédito produtivo. O segundo, o São José Conta Digital. O terceiro, o programa Nova Economia. São José Mais Educação. Modernização administrativa e desburocratização. E, por último, o programa da Nota Fiscal Premiada. Eu vou dar um rápido overview em cada um desses programas, que eu acho que é fundamental para a gente entender, pelo menos, a essência do que está se propondo, né? A começar pelo programa de crédito produtivo. Seguindo a lógica de fazer um diagnóstico para depois buscar fazer um benchmark e depois trazer uma proposta adequada com a realidade do município, a gente buscou algumas informações aí sobre a importância do crédito nesse momento de pandemia, né? Então, algumas notícias que foram veiculadas nos meios de comunicação, alguns estudos que foram feitos por algumas entidades que demonstram a dificuldade de encontrar crédito, né, principalmente para o microempreendedor individual, mas também para os pequenos e médios empresários, a dificuldade de você compor garantias, de você ter ele de maneira desburocratizada, de você saber onde é que você pode buscar determinado tipo de informação, enfim. Isso tudo está dentro aí desse trabalho de diagnóstico que a gente fez, né? Então, assim, só um segundinho. Então, dentro dessa lógica, né, o que a gente entendeu? A gente entendeu que a grande dificuldade de você acessar o crédito é composição de garantias. Você tem outras dificuldades, mas talvez o grande ofensor de você conseguir encontrar recursos para fazer frente às suas necessidades é realmente a composição de garantias. E aí, diante disso, a gente propõe a criação de um fundo de aval. Esse projeto de lei está praticamente concluído, deve ir para a Câmara de Vereadores já na próxima semana, que permite que o governo, a prefeitura, seja o avalista dessas operações. Porque, às vezes, você tem hoje fonte de recurso com um custo acessível, mas uma dificuldade muito grande de compor a garantia. E a ideia, baseado em algumas experiências super bem-sucedidas, é que a gente possa aí subsidiar a garantia, ser o avalista da operação, principalmente para os micro e pequenos empreendedores. Esse modelo que está na tela para vocês foi discutido com os agentes do banco do BNDES, né, principalmente Badesc e BRDE. Como eu falei para vocês, o projeto de criação da lei a lei de criação do fundo de aval está em fase final, em análise aqui na Procuradoria do Município. Nós já discutimos com o Tribunal de Contas, já fizemos uma série de conversas para garantir que, no menor espaço de tempo possível, a gente possa ter isso disponibilizado aí para os empreendedores do município. O BRDE tem uma capacidade de alavancagem de até 20 vezes, ou seja, para cada R$1 que eu coloco num fundo de aval, o banco tem condições de disponibilizar R$20, e o Badesc tem uma disponibilidade de alavancagem de 10 vezes. Então, para cada R$1 que eu coloco dentro de um fundo de aval, eu conseguiria, nesse convênio com esses bancos, alavancar, no caso do Badesc, outros R$10. A gente tem aí um compromisso do prefeito de R$5 milhões para serem aportados nesse fundo de aval, e a Câmara de Vereadores, ela nos devolveu já R$1 milhão, fruto da economia nos primeiros 2 meses, que serão utilizados também aí dentro desse fundo, para compor esse fundo de aval. De tal forma que a nossa expectativa é que, uma vez estruturado, a gente tenha condições de oferecer aí para o pequeno, para o médio e para o microempreendedor uma linha de crédito aí de em torno de R$100 milhões, que teriam 18 meses de carência, 36 meses para pagar, uma taxa de juros que seria em torno de 6% ao ano, taxa de juros final. Então, um programa que a gente entende que teria bastante benefício para os empreendedores. A gente conta muito com a parceria da Enflo CDL e de outras entidades do setor produtivo, não só para divulgar esse programa, como também para fazer o primeiro atendimento das muitas dúvidas que vão surgir, principalmente no microempreendedor individual. Então, assim, parte importante do sucesso de um programa desse de crédito produtivo é essa interlocução com a Enflo CDL e com outras entidades,
mas principalmente pela capilaridade da Enflo e do CDL, como foi mencionado aqui, de 4 mil empresas associadas, que a gente possa fazer um trabalho juntos de divulgação e que isso seja realmente um programa concebido, prefeitura, Câmara de Vereadores e entidades do terceiro setor, do setor produtivo, perdão. Então, assim, onde é que existe isso, né? Londrina tem um fundo de aval já, em operação já há algum tempo, né? Lá foram disponibilizados 5 milhões de reais para uma sociedade garantidora de crédito, e isso viabilizou aí 50 milhões de reais em operação de crédito que já estão rodando, né? Londrina é uma cidade maior do que São José, mas a gente tem o case, por exemplo, do município de Chopinzinho, que aportou lá 100 mil reais e que criou uma linha de crédito de 1 milhão de reais por meio de uma sociedade garantidora de crédito. Então, isso é um trabalho, é uma estrutura que já existe e que a gente está fazendo algumas pequenas alterações na dinâmica, no modelo de negócio dela para viabilizar dentro da nossa realidade, né? De tamanho, de perfil econômico, de realidade econômica em função da pandemia, né? Esse programa da Garante Norte ele é anterior à pandemia, então a gente tem uma outra realidade, a gente está adequando e principalmente buscando colocar tecnologia para desburocratizar o acesso a esse crédito, né? Que seria talvez o segundo grande ofensor para a obtenção de recursos por meio dos pequenos empreendedores, tá? Bom, passada a questão do programa microcrédito, a segunda proposta que traz o Avança São José é o que a gente chama de São José Conta Digital. O São José Conta Digital, ele tem uma lógica, e aqui segue mais ou menos aquela dinâmica que eu comentei com vocês, de fazer um diagnóstico de o que existe, né, de algumas informações, de qual a relevância deles num contexto de recuperação econômica, para daí a gente fazer um benchmark e trazer uma solução para vocês. Mas, basicamente, a ideia do São José Conta Digital é a seguinte: toda transação econômica tem por detrás dela uma transação financeira. Então, toda vez que eu compro um determinado produto numa empresa como a Intelbras, ou que eu compro determinada câmera na Cronos, ou que eu faço qualquer tipo de negociação dentro do município, por detrás disso eu tenho uma transação financeira. Da mesma forma, toda vez que, ou praticamente todas as vezes em que o cidadão se relaciona com o poder público, por detrás também tem uma transação financeira. Seja um alvará, quer dizer, eu vou lá pagar uma taxa de alvará, eu tenho que fazer o pagamento da taxa de alvará. Eu vou buscar uma consulta de viabilidade, eu tenho que pagar a consulta de viabilidade, né? Então, assim, toda relação comercial tem por detrás uma transação financeira. E boa parte, se não todas a comunicação do poder público com o cidadão, com o contribuinte, tem também por detrás uma transação econômica. Uma transação financeira, perdão. Essa transação financeira, ela, no caso das relações comerciais, ela pode custar até 6% da operação, né? E isso é um custo que a gente não enxerga. Alguém paga, muitos de vocês pagam, alguns enxergam, mas a maioria não enxerga. Essa é a razão principal pela qual, em alguns postos de gasolina, você paga menos se pagar em dinheiro. Não é porque o sujeito quer se sonegar, é porque ele não tem o custo da transação, certo? Então, assim, para onde vai esse dinheiro hoje? Esse dinheiro vai todo para Barueri, que é onde estão a sede dos grandes bancos, dos adquirentes, das bandeiras de cartão. Enfim, hoje ele vai todo para Barueri. Tem-se, inclusive, uma dificuldade muito grande de tributar essas transações, porque isso é uma grande caixa preta, porque a gente não consegue enxergar o volume de recursos que transaciona por detrás dessas relações mercantis. A ideia aqui, e isso foi possível porque o Banco Central flexibilizou nos últimos anos a questão dos meios de pagamento, das transações, para aumentar a competitividade do setor financeiro, e fez surgir gigantes como o Nubank, como o C6, com outras contas digitais. Aqui o que a gente está propondo é criar um grande arranjo de pagamento, um grande marketplace de serviços financeiros para a economia do município, capitaneada pela prefeitura em parceria com as entidades, para que toda vez que uma transação financeira fosse feita dentro desse grande arranjo, a gente pudesse economizar até 6% do valor da transação. E que esse recurso ele fosse dividido dentro dos atores desse grande arranjo de pagamento. Quais são? Prefeitura, contribuinte, empreendedor, cidadão, enfim, toda a economia que se gere por ter uma transação, que é o que a gente chama de on-us, ele ficaria dentro desse grande aquário
de atores que dividiriam aí a economia gerada por esse arranjo de pagamento. Existe uma pesquisa super recente que foi encomendada pela Visa para a Roubini, que é uma empresa de consultoria internacional, que aponta o benefício de você digitalizar as transações financeiras para a sociedade como um todo. Eles fizeram um levantamento com as 100 maiores cidades do Brasil e apontaram que o benefício líquido com a utilização de meios eletrônicos de pagamento, ou seja, com transações dentro do próprio arranjo de pagamento, seria da ordem de 470 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 3% do PIB médio dessas cidades. Eles fizeram mais um recorte, como está ali na tela para vocês, na cidade de São Paulo. Então, na cidade de São Paulo, o relatório apontou que se toda a população da capital paulista alcançasse o mesmo nível dos 10 maiores com utilização de meios eletrônicos de pagamento, esse benefício seria da ordem de 11 bilhões de reais só na cidade. Esse 11 bilhões de reais, dentro dessa lógica de você dividir o resultado da desintermediação bancária, ele seria dividido, no caso do estado da cidade de São Paulo, da seguinte maneira: 1 bilhão de reais por ano para os consumidores, 7 bilhões para os estabelecimentos comerciais e 3 bilhões seria injetado diretamente no caixa do governo, o que equivaleria a 0,23% de aumento do PIB ou 106 mil novos empregos por ano só na cidade de São Paulo. Então, assim, essa é a ideia do São José Conta Digital. Quais são os objetivos, como eu já mencionei para vocês, da criação desse grande arranjo de pagamento, né? Primeiro, a redução dos custos operacionais para toda a cadeia produtiva do município com a desintermediação bancária, a inclusão dos desbancarizados para que eles possam ter acesso ao serviço financeiro, e isso muita gente fica de fora de consumir, porque não tem acesso não ao banco, mas à atividade de bancarização, cashback para o cidadão do estabelecimento comercial, digitalização do serviço da prefeitura e soluções financeiras de interesse público integradas, enfim. A gente fez um grande benchmark aí com o que existe de plataformas como essa ao redor do mundo, né? Como eu falei para vocês, esse nosso trabalho vai estar à disposição de vocês, então a gente foi ver o que tem de cases bem-sucedidos em países como China, Noruega, Áustria, França, Emirados Árabes, Hong Kong, Estônia, que é líder aí em transformação digital no serviço público. A gente fez um comparativo de quais os benefícios para o cidadão, para o munícipe, para o empreendedor, para o comércio, para a indústria, para o governo, enfim. A gente fez um estudo bem profundo sobre o impacto desse programa na economia da cidade, tá? Ele é um estudo realmente bem aprofundado que a gente teve, a implicação no arranjo tecnológico, enfim. E com base na referência do estudo que foi feito, encomendado pela Visa, pela Roubini, a nossa expectativa é que em São José esses benefícios sejam da ordem de 10 milhões e meio de reais ao ano, que seriam injetados diretamente na economia, divididos em 6 milhões para o comércio, 3 milhões para o governo e 1,5 milhão para os consumidores ao ano. Um impacto aí de 0,30% ao ano no PIB, se a gente conseguir copiar ou repetir a referência da Roubini, né? Bom, o terceiro pilar desse programa é o que a gente chama de Avança São José. Esse aqui é um programa que a gente busca ter resultados de curto, médio e longo prazo, e aqui é onde a gente aposta realmente que é possível mudar efetivamente o eixo econômico de desenvolvimento do município, né? De uma economia aí intensiva em mão de obra, intensiva em capital, para uma economia mais intensiva em conhecimento e inovação, tá? Então, assim, seguindo aquela lógica, a gente traz alguns estudos aqui que apontam a dificuldade de crescimento econômico das atividades mais diversas em função da questão da mão de obra, né? E esse é um dado que é bastante impactante, né? Ele diz o seguinte: 85% das profissões do mercado em 2030 ainda não existem. Em 2030 faltam 9 anos. Então, quando a gente abrir o olho, já vai ser 2030. Então, com base nessas informações, o que a gente está propondo, e esse é um projeto que também já está bem avançado, seja dentro da prefeitura, seja na tratativa com os parceiros que estão customizando ele junto conosco, é que a gente possa oferecer para o cidadão de São José
a formação de competências que a gente acredita que serão necessárias para aquelas profissões que ainda não existem. Então, assim, a gente não sabe se vai existir torneiro mecânico, mas certamente algumas competências são fundamentais para desenvolver aquele tipo de profissão que a gente acredita que será a profissão do ano de 2030. A gente dividiu esse programa, que a gente chama de Jornada de Formação Empreendedora, em 4 etapas. Na verdade, são 4 frentes de atuação que fracionam de acordo com a idade de cada um das pessoas envolvidas. Então, a primeira etapa é o que a gente chama de despertar para a tecnologia. A ideia aqui, de uma maneira muito didática e muito simples, é a gente oferecer no contraturno escolar disciplinas em parceria com o Senai, com o SESI e a CAT, disciplinas como matemática, lógica e algumas outras que vão ser fundamentais nesse processo de formação para esse profissional do ano 2030, né? Esse programa é um programa que já roda em alguns municípios de Santa Catarina. O mais exitoso deles, e talvez, eu acho que o primeiro deles foi o município de Luzerna. Para os curiosos, eu recomendo que conheçam esse case de Luzerna. Foi um programa que já tem 8 anos e que colocou Luzerna, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, no meio oeste de Santa Catarina, como a cidade que tem a maior densidade de startups por habitante do Brasil. O prefeito que encampou esse projeto, ele realmente mudou uma geração, porque hoje a cidade, que provavelmente seria uma cidade papeleira, madeireira ou de algum setor mais tradicional da economia, hoje respira tecnologia como pouquíssimas cidades no Brasil, dado o seu tamanho e a densidade de iniciativas intensivas em conhecimento e inovação que existem na cidade. A segunda etapa é o que a gente chama de codificando o futuro. Então, aqui a gente está atacando aqueles alunos que estão aí já em idade de jovem aprendiz, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente poder desenvolver as competências de acordo com o que o mercado de trabalho está buscando naquele momento. Então, é uma parceria que a gente está fazendo, mais uma vez, com o Senai, com a CAT, com o SESI, com o SEBRAE, para identificar quais são as competências que as empresas estão contratando em nível de jovem aprendiz e oferecer disciplinas como elétrica, eletrônica, mecatrônica, matemática, programação básica, letras, que a gente acredita que serão fundamentais nesse processo de formação para o profissional de 2030. A etapa 3 é talvez a etapa mais disruptiva de toda essa jornada, né? A etapa 3, ela é o que a gente chama de desenvolvimento in-house, ou seja, dentro da empresa. O objetivo aqui é não só formação, mas um altíssimo índice de empregabilidade, certo? Então, a lógica desse programa é que parte da formação seja dada fora da empresa e o resto seja dado dentro da empresa, já dentro das competências que a empresa exige, que a empresa precisa para o desenvolvimento da sua atividade. O primeiro piloto foi feito em uma parceria Senai, a CAT e Softplan, voltado para devs, né, para desenvolvedores, mas nas conversas que a gente tem tido com a diretoria regional do Senai e com o corpo técnico do Senai, que é o parceiro de primeira hora desse programa nosso junto com a CAT, a ideia é que a gente possa dividir esse programa em 2 partes. Uma para a indústria tradicional, vamos chamar assim, tradicional, existente hoje na cidade, e outra para aquele modelo de desenvolvimento econômico intensivo em inovação, certo? Então, que a gente tenha 2 frentes dentro disso. Aqui tem uma questão que a gente está acreditando muito, que é um novo paradigma de atração de empresas para o município, né? Eu comecei na vida pública, para as pessoas que não me conhecem, comecei na vida pública na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, negociando a vinda da BMW para Santa Catarina, né? Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz dentro do setor público, né? Então, assim, qual foi a última experiência que eu tive, né? A última experiência, eu fui diretor de relação com o mercado da Softplan, uma empresa de tecnologia que eu creio que todos vocês conhecem. Na Softplan eu tinha 40 funcionários na minha equipe. 4 ou 5 desses funcionários, eles acabaram deixando a minha equipe e foram trabalhar em empresas de tecnologia multinacionais, especificamente holandesas,
belgas e irlandesas, certo? Uma que trabalhava comigo, a Lili, que está ficando super famosa, porque toda vez que eu falo desse programa eu cito o nome da Lili. Eu encontrei um dia lá na rua e perguntei para ela, pô, Lili, por que você saiu da Softplan e foi trabalhar nessa empresa holandesa? Daí ela olhou para mim e disse, Fede, pelo seguinte, eu ganhava 10 mil reais na Softplan, agora eu estou ganhando 10 mil euros. E continuo morando em Ratones. Tão simples quanto isso. Eu conversando hoje com uma empresa de tecnologia, uma startup de São Paulo que faz recrutamento de empresas, ele me disse o seguinte, que o fluxo de empresas americanas e europeias vindo para Santa Catarina buscar mão de obra é uma coisa que não se imaginava há 6 meses atrás. Ou seja, hoje, o grande paradigma não é mais você tentar trazer um Google, um Facebook para Florianópolis, porque fatalmente ele não virá nunca, mas sim garantir que as pessoas que estão sendo formadas em São José, elas possam ter acesso a esse tipo de oportunidade de trabalho, mesmo no Google ou no Facebook, no Vale do Silício, a partir da cidade de São José. O que a gente está apostando? A gente está apostando muito nessa etapa, para garantir que essas pessoas possam realmente ter competitividade, serem atrativas para o mercado de trabalho, esteja ele onde estiver. O Nubank acabou a sede dele, ele não vai mais ter sede. As pessoas vão trabalhar home office. A Softplan tem 1.930 funcionários, estão todos em home office desde o dia 17 de março. Então, assim, o nosso objetivo realmente com essa etapa é garantir que as pessoas que aqui vivem, os profissionais que aqui vivem em São José, possam realmente ter acesso a esse tipo de oportunidade. E, por último, a quarta etapa, a gente está chamando de pivotada inovadora, é fazer com que as pessoas que têm pouca familiaridade com determinadas inovações, que elas possam ter aí noções básicas para, de alguma forma, reinseri-las no mercado de trabalho, ou mesmo para aquelas pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, que eles possam pivotar a sua carreira, eles possam ter aí uma nova oportunidade em outro segmento, em outra frente. Isso tem acontecido com bastante frequência também. Então, a lógica, o programa SJ Mais Educação é formado por esses 4 pilares, e eu volto a dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, o que a gente está apostando mais. O quarto pilar do programa Avança São José, e agora eu prometo ser mais rápido, é a parte de modernização administrativa, né? A gente costuma dizer que não tem como falar em cidade inteligente se a gente não tiver um governo inteligente que se comunica com as demandas da sociedade de maneira eficiente. A Prefeitura de São José hoje, todos os processos dela são analógicos, todos eles são em papel, a gente não tem praticamente nenhuma automação de processos, a gente não tem realmente... É uma administração que é analógica. E o nosso objetivo é realmente poder digitalizar e automatizar todo esse fluxo de processo para ganhar velocidade e melhorar a prestação de serviço para o cidadão e para o empreendedor. Isso a gente faz com processos, com tecnologia e com capital humano, que são 3 frentes que a gente está apostando muito aí nesse processo de transformação digital do município. Aqui mais algumas evidências da importância da gente administrar, da gente implantar um programa desse de transformação digital no governo, né? A cada R$1 investido em tecnologia na gestão pública, se economiza R$ 9,79 no ano seguinte. Eu vou direto para um outro dado, que é da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que é um órgão do governo federal, que disse que a digitalização e automatização de processos no governo, ele impacta numa redução de 97% no custo do processo. Ou seja, um custo que em média custaria R$50, ele passa a custar só 2. Né? Aqui eu trago alguns cases, né? Eu vou passar rapidamente. Essa aqui é a jornada de transformação digital, né, de um governo eletrônico, que não é o nosso caso, mas é o caso da maioria das prefeituras para um governo digital, e a nossa ideia é que a gente possa, ao longo desses próximos 4 anos, avançar ali do portal de informação até lá em cima onde está escrito transações financeiras, que é onde a gente acopla o programa da conta digital do São José Conta Digital nesse programa de transformação digital do governo.
Algumas ações que a gente está propondo para o São José Digital, a implantação do laboratório de inovação. Hoje a gente já tem uma pessoa full-time dedicada à estruturação desse laboratório de inovação pública. Esse é uma experiência muito bem sucedida em diversas cidades, aí em São Paulo, no governo de Minas, mesmo em Palhoça, a gente conseguiu implantar um laboratório de inovação que viabilizou projetos complexos, como a PPP de iluminação, mas projetos mais simples, como a distribuição de absorventes para mulheres em situação de rua. Então, esse é um projeto que a gente já está em implantação aqui na prefeitura. O mapeamento, revisão, implantação e transformação dos processos internos, a gente está contratando uma empresa para fazer todo esse mapeamento, a revisão e a implantação de um novo fluxo de processo. A gente entende que os processos aqui, eles não seguem uma lógica racional, e é importante que a gente tenha aí, tal como foi feito no Ministério Público, na Polícia Militar, em outros órgãos, o mapeamento desses processos antes de a gente entrar com tecnologia, né? A tecnologia é só uma ferramenta. Não adianta a gente simplesmente adotar determinada ferramenta tecnológica sem rever o fluxo de processo, sem qualificar as pessoas, porque senão a gente vai estar simplesmente transformando o que é em papel em arquivo digital. E aí, lá na ponta, isso não se reverte em melhores condições, na melhoria da prestação de serviço público para o cidadão. O quinto e penúltimo é o que a gente chama de Programa Nova Economia, né? Então, assim, é uma transformação econômica que já vinha acontecendo ao longo dos anos e que, em função da pandemia, esse processo ele foi ainda mais acelerado, né? Então, a gente achou por bem, a gente entende que é fundamental para acompanhar essas mudanças da economia, que foram, repito, potencializadas pela questão da pandemia, mas que cedo ou tarde já aconteceriam. É fundamental a gente adequar o marco legal do município para essa nova realidade. Então, esse pilar de nova economia, ele, bem dizer, tem essa finalidade, de adequar o marco legal do município para essas novas demandas dos empreendedores. Então, assim, algumas das ações que estão propostas, né? A Lei de Liberdade Econômica do município de São José, o programa Inova São José, que é um programa de incentivos econômicos. São José ainda, eu acho que é o único município da Grande Florianópolis que não tem um programa de incentivo econômico. A revisão da Lei Geral do Microempreendedor Individual, a implantação do zoneamento econômico ambiental, com uma iniciativa que a gente está construindo junto com a Fundação Municipal do Meio Ambiente, e a integração do regime da junta comercial, que é um processo também que a gente está bastante acelerado. Tinham 3 cidades no estado que não tinham essa integração: Calmon, Aurora e São José, se não me falha a memória. Algumas outras ações, está escrito objetivo, mas na verdade são outras ações. Revisão da política de concessão de alvarás, adoção do critério de proporcionalidade com o porte da empresa, né? A revisão da política de licenciamento ambiental do município, então a dispensa da obrigatoriedade de apresentação da RT e laudo ambiental para atividades dispensadas de licenciamento. São José, só São José na Grande Florianópolis fazia essa exigência, perdão. Consulta de viabilidade automática, né? A gente possa disponibilizar para o empreendedor uma consulta online de viabilidade a partir do portal de serviço da prefeitura, a implantação do distrito de inovação do município e a implantação, não a implantação, mas a reedição do Co-Creation Lab, que é uma pré-incubação de empresas, que é um projeto super defendido aí pelo vereador Rodrigo, que está participando aqui conosco. Por último, para atender aquela dimensão da responsabilidade fiscal, a gente está propondo a adoção aí do modelo da nota fiscal premiada, que é um modelo também já conhecido de todos em São Paulo, Salvador, em Jundiaí, no Rio de Janeiro. Tem vários municípios que adotaram esse modelo de nota fiscal premiada. Aqui uma simulação do incremento de ISS que a gente espera com a adoção desse programa, e aqui o impacto na arrecadação de ISS, que é o melhor dos impostos para a municipalidade, porque ele entra direto e depende quase que exclusivamente da capacidade do município de ser atrativo para empreendimentos de serviço, né? E de ser competente também na fiscalização e cobrança, mas aqui é o impacto na arrecadação de ISS que a gente pretende nos próximos 3 anos, né? O azul é o crescimento orgânico, o laranja o crescimento com a nota e, por último, o cinza o crescimento com as demais ações do plano. De tal forma que a gente espera aí que uma parcela significativa do incremento de ISS projetado venha
gradativamente da implantação das outras medidas do plano que a gente apresentou para vocês. Por fim, esse aqui é o cronograma de implantação dessas ações no Avança São José. A gente atrasou um pouquinho o lançamento, a ideia era que fosse feito em janeiro, mas em função de pandemia, de início de gestão, de necessidade de algumas transições, a gente não conseguiu lançar em janeiro, mas a gente tem tudo aqui prazeado, porque se a gente não colocar prazo, não colocar meta, é a mesma coisa que não dizer absolutamente nada. Então, eu encerro agradecendo mais uma vez a oportunidade, o convite, e fico aí à inteira disposição para tirar